Algumas pessoas vêm me perguntando se ainda acredito que o mês de setembro pode fechar no negativo ou se esse mês de setembro pode ser um mês de setembro atípico e fechar no verde, fechar no positivo. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, vamos falar sobre o Bitcoin, mercado tradicional, o que pode acontecer ainda para o decorrer desse mês de setembro e sobre a possibilidade de fechar no negativo ou não. A gente vai falar sobre isso, vamos observar o que está acontecendo em mercado tradicional também, porque o mercado tradicional vai acabar impactando aqui nas criptomoedas. A gente vai falar também sobre algumas altcoins, tá bom? Enfim, vamos lá para o gráfico, vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, principalmente no gráfico mensal. Veja que no gráfico mensal a gente tem o Bitcoin, no verde a gente tem o Bitcoin subindo, sendo que na maioria dos meses de setembro tínhamos ou fechamos com o Bitcoin no vermelho. O que a gente precisa observar nesse momento é o seguinte: temos aqui o rompimento da média de 50 períodos, o preço do Bitcoin rompeu a média de 50 períodos no mensal, lá entre agosto e setembro, e agora temos o Bitcoin voltando para fazer um reteste aqui na média de 50 períodos. É muito importante a gente observar para o próximo mês, para o mês de outubro, se o Bitcoin vai conseguir fechar acima. Essa é uma observação para outubro. A gente vai ver o que pode acontecer agora no mês de setembro. Porém, eu quero estar te mostrando isso aqui porque se o Bitcoin conseguir fechar acima da média de 50 períodos no mensal, agora no mês de setembro, provavelmente o Bitcoin vai ter constituído fundo aqui nessa região e ele não volta mais para 25 mil dólares por unidade. Isso para outubro, tá bom? Já para o mês de setembro, o que a gente precisa estar observando é o que está acontecendo dentro do mês de setembro. Não dá para a gente observar um único candle, uma única vela e tentar determinar o que vai ser para o decorrer do mês ou para o fechamento. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai observar o semanal. Como que estamos no semanal? Como que o Bitcoin está no gráfico semanal? Veja que no semanal ele caracterizou uma rejeição ao tocar aqui nessa região de 25 mil dólares por unidade. Ou seja, tocou nos 25, rejeitou e passou a subir. E a partir de então a gente tem o Bitcoin engolfando toda essa região de lateralização aqui no semanal. Passamos por 3 semanas com o Bitcoin lateralizando. A gente teve uma semana que teve muita volatilidade, porém no fechamento a gente teve um fechamento aqui bem próximo da abertura. E nessa semana vai ser muito importante a gente observar o fechamento dessa semana, porque no fechamento ele vai confirmar se é isso mesmo. Por quê? Em semanas anteriores, a gente teve a mesma volatilidade dentro da semana, mas fechou aqui dentro dessa lateralização. Então, vai ser muito importante a gente observar o fechamento dessa semana, porque se ele fechar acima dessa região de 26.300, ele vai engolfar todas essas 3 semanas com possibilidade de valorização para correção no semanal. E quando a gente vai observar uma correção no semanal, utilizando retração de Fibonacci, uma correção mínima para o Bitcoin no semanal vai estar aqui entre 28.400 a 29 mil dólares por unidade. Então, nesse mês de setembro, temos possibilidade de continuação de valorização observando o gráfico semanal. Mas para isso, precisamos dessa confirmação aqui desse semanal, no fechamento desse gráfico semanal que vai acontecer no domingo às 9 horas da noite. Fechou no domingo às 9 horas da noite, acima dessa região de 26.300, temos a confirmação de que no semanal existe a possibilidade do Bitcoin corrigir até 28 ou até 29 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Lembrando que o mercado anda em ondas, então não há nada atípico aqui se o Bitcoin voltar a subir até essa região de 28 a 29, lembrando que essa vai ser uma região de resistência muito importante. Ele pode tocar lá nos 28 e 29 e passar a cair logo em seguida. Porém, o que a gente precisa entender aqui é que fechando acima dos 26.300, temos essa possibilidade de subir até os 28, 29. Chegando nos 28, 29, a partir daí já é outra análise. A gente precisa entender qual que vai ser a ação do mercado ao chegar nessa região e a partir da ação a gente determina a reação. Então, a partir dos 29 a gente não determina nada a princípio. Temos que levar em consideração que ao confirmar essa característica no semanal, a gente tem essa possibilidade de valorização até os 29, onde a gente utiliza como oportunidade para estar fazendo alguns trades, tá bom? Quando vamos observar em times menores, onde é muito importante a gente estar observando em times menores para a gente tentar entender o que pode acontecer dentro do semanal, a gente observou o semanal para tentar entender o que está acontecendo dentro do mensal. Agora a gente vai observar o diário para tentar entender o que pode acontecer dentro do semanal, porque a gente precisa daquela confirmação
no semanal, fechamento acima da região de 26.300. Porém, observando o gráfico diário, qual que é a possibilidade, qual que são as probabilidades para que isso aconteça? Então a gente vai determinar aqui agora. Vamos apagar aqui o Fibonacci. E apagando o Fibonacci, eu já observo que a gente tem uma possibilidade de uma linha de tendência aqui que está sendo formada. Uma linha de tendência de baixa que está sendo formada nesse momento. E se o Bitcoin romper essa região aqui de 27.300, a gente tem resistência semanal lá em 28. Lembra? Essa resistência semanal aqui no 28, ele vai caracterizar a partir do momento que ele chegar aqui e segurar nessa região. Chegou aqui nessa região, olha só, ele rompeu essa linha de tendência de baixa. Então, o que pode acontecer ao chegar lá em cima na resistência semanal? Se ele romper essa região, ele pode voltar um pouco, tocar lá em cima nos 28, 29 e corrigir, voltar de novo aqui para os 26. Essa correção vai ser uma correção dessa valorização no semanal e no gráfico diário. Por quê? Aqui a gente tem retração. Olha só, a gente subiu até aqui essa região, corrigiu até 50% de Fibonacci para tentar pegar impulso para romper os 29. A partir daqui já é outra análise. Lembrando que vamos determinar só até os 29 e 28 a princípio, tá bom? Onde já vai ser uma região super interessante, porque no gráfico diário ele me mostra essa possibilidade de valorização até os 28 e 29. No gráfico semanal, ele já me mostra essa possibilidade ao fechar acima dos 26.300. Ao fechar acima dos 26.300, possibilidade de 28 e 29. Quando a gente vai observar no gráfico mensal, esses fechamentos semanais com projeção até 28, 29 vai fazer com que o Bitcoin feche acima da média de 50 períodos no gráfico mensal. Então a gente pode iniciar o mês de outubro de forma positiva e o mês de setembro ser um mês bem positivo e já começar outubro com valorização. Então eu observo que existe grandes possibilidades do mês de setembro ser um mês atípico e ser um mês de valorização. Por mais que todos os outros meses de setembro, ou a maioria dos outros meses de setembro foram de quedas, pelo menos os últimos 4 meses de setembro foi de queda, não significa que esse precisa ser de queda, ou que esse vai ser de queda. Isso observando probabilidade estatística. E é como eu sempre falo aqui para vocês. Da mesma forma que existe a possibilidade de cair, existe também a possibilidade de subir. E a gente vai trabalhar em cima dessas duas possibilidades, dessas duas estatísticas, porque ambas podem acontecer. E o que você precisa saber nesse momento? Você precisa saber que setembro vai fechar verde ou vai fechar vermelho? Vai fechar negativo ou vai fechar positivo? Não, você não precisa saber disso. O que você precisa saber é o que fazer independente do que aconteça. E o que você precisa saber nesse momento é que no mensal, se fechar acima dessa região, acima aqui dos 26.600, 26.700, vamos ter essa característica de rompimento da média de 50 períodos ou de rejeição da média de 50 períodos no gráfico semanal e no gráfico mensal também. E ao romper acima dessa região, ele vai ter constituído fundo. O que a gente faz? A gente compra para montagem de carteira. Quando a gente vai observar aqui no gráfico semanal, temos oportunidade em swing trade, onde a gente consegue pegar algumas operações até essa região de 28 a 29 mil dólares por unidade. Observando no gráfico diário, o que está acontecendo aqui no gráfico diário? Possibilidade do Bitcoin romper essa micro-região de resistência, sair dessa lateralização com possibilidade de tocar até os 27. Então aqui a gente tem um trade rápido até essa região de resistência, com possibilidade de rompimento, onde a gente surfa até os 29. Chegando nos 29, realização. Tá bom? Porque vai ser uma região de resistência muito forte no semanal, no diário, no gráfico mensal também. Tá bom? Enfim, observando o Bitcoin, é isso, tá, pessoal? E como eu tinha falado antes para vocês, eu não sou muito de observar divergência, tá? Porém, essa divergência aqui no Bitcoin está muito clara, tá? Essa divergência entre preço e RSI. E é uma divergência bullish, tá, pessoal? Uma divergência no gráfico diário. Super importante a gente estar observando essas confluências também. Quando a gente vai observar mercado tradicional, veja que nesse momento a gente tem o dólar rompendo aquela região de 105. É importantíssimo a gente observar dólar nesse momento. Por quê? Se o dólar romper essa região de 105, ele vai tentar romper essa região de 106, 105.6, 105.7. Se chegar aqui e segurar como resistência, show de bola, a gente consegue surfar trades lá no Bitcoin em long. Se romper essa região, a gente vai ficar com um pouco mais de cautela. Por quê? Valorização em dólar, possibilidade de depreciação em mercado de alto risco. E lembrando que toda essa análise que eu passei aqui para Bitcoin precisa de confirmação, porque ele simplesmente pode voltar no dia de hoje e fechar abaixo nessa região
em 26.100. No semanal ele vai fazer a mesma coisa, fechar abaixo dos 26.100. No mensal a mesma coisa e fechar abaixo da média de 50 períodos e devolver tudo no mensal, no semanal e no diário. Então a gente precisa dessas confirmações. Confirmação no diário, fechamento acima dos 26.300, fechamento semanal acima dos 26.300 também, para que a gente tenha confirmação dessas características, porque se ele não fecha acima, o que a gente vai ter é rejeição e short, oportunidade em venda no Bitcoin, tá bom? Então, independente do que aconteça, eu já sei o que fazer nesse momento, já passei aqui e você já sabe o que fazer também. Título é super importante a gente estar observando também, porque no semanal ele está tentando romper essa região de resistência, tá, pessoal? Se no semanal ele permanecer acima, fechar acima aqui no semanal, lembrando que fechamento semanal de mercado tradicional fechar amanhã, tá? Amanhã à tarde. Fechou acima aqui, ele vai caracterizar essa tentativa de rompimento com possibilidade de valorização para a próxima semana, tá bom? Porém, se ele fechar abaixo, a gente tem uma rejeição e queda para as próximas semanas aqui para título. E quando a gente tem queda para título, as nossas possibilidades de valorização lá para mercado de alto risco acabam aumentando, tá bom? Enfim, para Bitcoin é isso, tá, pessoal? E uma altcoin que eu estou de olho nesse momento, não só para estar pegando para montagem de carteira, mas também para estar fazendo alguns trades, é o Ethereum. O Ethereum já falei diversas vezes aqui para vocês no canal sobre a oportunidade que a gente tem no Ethereum nesse momento. E veja que no gráfico de 4 horas, a gente tem a possibilidade de uma formação de um pivô de alta aqui no Ethereum. E o Ethereum está bem próximo daquela nossa primeira realização, que está aqui nessa região de 1.650, e a próxima realização aqui em cima é 1.730. Existe a possibilidade do Ethereum dar um pump aqui até essa região, levando em consideração não só o que está acontecendo aqui no gráfico, mas também levando em consideração a possibilidade de ser lançado mais um ETF de Ethereum Futuros. Então, se sair a aprovação de ETF de Ethereum Futuros, existe a possibilidade do Ethereum dar um pump aqui nas próximas semanas. Então, a gente passa a ficar de olho no Ethereum, principalmente para quem quer estar pegando alguns trades aí, porque o Ethereum pode ser uma das altcoins que mais pode subir nos próximos dias, tá bom? E levando em consideração também o que está acontecendo aqui no gráfico semanal, ele pode ter chegado bem próximo aqui dessa região de fundo, e nesse momento a gente passa a ficar de olho em compras para montagem de carteira, e levando em consideração o que está acontecendo com o Bitcoin, tá bom? Tudo que está acontecendo com o Bitcoin vai ser refletido aqui. E todas as confirmações no Bitcoin serão refletidas aqui no Ethereum também. Se a gente vai comprar Bitcoin, dá pra gente estar comprando um pouco de Ethereum, porque existe a possibilidade do Ethereum passar a subir aí nas próximas semanas, com possibilidade de rompimento desse padrão, rompimento desse canal que ele formou, um canal descendente que geralmente rompe para cima. E ao romper, a próxima resistência para Ethereum vai estar lá em cima em 2.122, tá bom? Enfim, é isso que eu queria trazer para você no vídeo de hoje. Amanhã eu tô de volta para estar trazendo algumas altcoins de inteligência artificial. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve aí para que você não perca o vídeo de amanhã e o vídeo das próximas semanas. Lembrando que sábado e domingo tô aqui também para trazer mais vídeos aí para vocês. E é isso, tá, pessoal? Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.